Agora, para a gente acelerar, eu gostaria, lembra a pergunta que eu fiz? Abra Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Josué capítulo 2. Amém? Tem na Bíblia, hein? Capítulo 2, versículo 1, mais conhecido como o primeiro. Amém? Então vamos lá. Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente a Sitim, o vale das Acácias, 2 espiões. Ele lhes orientou: ide e examinai todo o território, especialmente Jericó. Eles partiram, encontraram hospedagem na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali foram abrigados e passaram a noite. Aí vocês vão no mesmo livro de Josué, só que no capítulo 6, um versículo para completar, que é o versículo 17. Josué 6, versículo 17. Diz o seguinte: a cidade, com tudo que nela existe, será consagrada a Deus. Essa cidade vai ser consagrada para Deus para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, porquanto ela ocultou os espiões que enviamos. Amém. Santo Deus, obrigado pela palavra. Me usa como instrumento, perdoando meus pecados, meus erros. E Pai, nos auxilia para o entendimento dessa santa palavra. Deus seja louvado. Pode se sentar. Essa palavra, ela é fundamental. Quando Josué atravessou o rio, como um chefe do exército, estava comandando tudo, talvez para muita gente não vai entender o que ele fez, mas ele mandou 2 espias para conhecer e saber o que ele ia enfrentar. Lógico que tem risco, lógico que tem todos os problemas, e eles foram nessa cidade e entraram na casa de uma prostituta. Por quê? Lógico que descobriram que existiam 2 espiões que estavam entrando e eles tinham que se esconder. Se eles fossem numa casa comum, alguém ia dar alarme. Mas uma pessoa que trabalha nessa área, como ela está acostumada a receber viajantes, outras pessoas, os mercadores que iam lá, ela não ia fazer diferença nenhuma. Então eles foram direto para lá. E lá eles ficaram, delataram, foram lá procurar. Ela falou: eles vieram aqui, mas já foram embora. E todo mundo conhece a história. Foi embora, tal. Aí ela despediu eles, desceu lá pela cordinha e fez um acordo dele. Ela falou: olha, se eu ficar em silêncio, vocês vão salvar a minha vida, vão salvar você, tua casa, tudo que tiver dentro aqui. Se estiver fora, vai morrer. Não sai daqui, fica aqui. E aquelas pessoas desceram e foram embora. Esperaram lá uns dias, acalmar o ambiente, foram embora e tal, relataram para Josué o que aconteceu. Josué falou: vocês deram a palavra? Então nós vamos lá. Aí, por isso que eu falei para ler o 6º capítulo, no versículo que ele fala: olha,
é assim, assim, assado. Só a família, aonde tiver a casa dela, tudo que tiver lá dentro, não põe a mão, traz ela para cá. Não mata, não faz nada. Família, cachorro, o que tiver lá. Quantas pessoas tiverem, vocês não põem a mão, vocês trazem elas vivas, o pessoal, porque ela fez uma obra para o povo de Deus. Isso é muito bom. Por quê? Naquele momento, a fama do povo de Deus tinha corrido, então todo mundo tinha medo. Pô, esse povo é de Deus, esse povo abriu lá o mar, aconteceu, agora abriu o rio, aconteceu, o faraó morreu, o exército inteiro lá, enfim, a lenda, a história foi passando, e todo mundo começou a temer. E ela, sabendo disso, ela temeu, ela falou: esse povo, quem pode com esse povo? E ela se resguardou com isso. Beleza. O que tem a ver essa história conosco? Agora começa o que Deus quer falar com a gente. Primeiro eu falei o fato ocorrido, delatado e dito. Vamos começar. Vamos começar da seguinte forma. Deus enviou as duas testemunhas. Os dois foram para lá. Dois homens de fé. Dois homens que estavam junto com Josué. Foram enviados. Assim aconteceu com a gente. Quem são esses dois homens hoje? Quem são as duas testemunhas hoje? As duas, não estou falando do Apocalipse lá não, hein? Quem são as duas testemunhas? Quem são essas duas espias? Vamos colocar dessa forma, vai, melhor. Quem são? Primeiro, a palavra. Segundo, o Espírito. Esses dois para nós é a palavra e o Espírito. Pensa bem nisso. Vamos tirar aquela situação e colocar no nosso meio, para nós. Vamos trazer para a gente aqui a palavra e o Espírito. Qual foi a ordem que foi dada? Deus deu para Josué, Josué passou. Não é para pegar nada para vocês. O que tiver de ouro, de joia, é para trazer para o tesouro nosso, que era de Israel. É para trazer para nós tesouro. O resto não põe a mão em nada. Ninguém pode ficar com nada. Matar tudo, queimar tudo, pôr fogo em tudo. Essa ordem foi dada agora, nesse mundo que nós estamos vivendo. Mas onde está escrito isso, pastor? Não precisa abrir. Eu vou ler para vocês. Em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, diz o seguinte: ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra, que hoje existem, estão também preparados para o fogo. O Senhor está falando, a palavra está falando isso. Reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Presta atenção nessa situação. O que está sendo preparado na terra? Para a destruição de quem ficar, que são os ímpios que vão ficar. Presta muita atenção nessa situação, que é uma situação grandiosa na nossa mente. Pensa bem. Olha só. Esses homens foram lá e fizeram a obra, olharam, trouxeram a informação e foram lá e fizeram. E nós? Quantas vezes nós deixamos a palavra de Deus de lado? Saímos da presença da palavra. Aqui a palavra e o Espírito. Nós deixamos o Espírito de lado. Quantas vezes, por que tem essa maldição dentro de nós?
o efeito Eva, efeito Adão. Tá? Até hoje. Foram ouvir Deus? Ouviram. Não coma dessa árvore, senão vocês vão morrer. Mas quem que eles ouviram? Satanás. Não ouviram Deus. Deus falou, mas ninguém ouviu Deus. Foram ouvir Satanás. Olha o preço que se pagou. Quantas vezes nós não ouvimos Deus, a palavra, mas ouvimos o inimigo que está aí fora, através da internet, através de um monte de coisa que existe hoje? Quantas vezes nós fazemos isso e saímos fora da casa de Deus? A ordem foi dada através de Deus por Josué: não sai de dentro da casa. Se sair, não temos mais responsabilidade com vocês. Quem é o cabeça da igreja? Não é aqui só todas as igrejas. Cristo. Cristo é a nossa cobertura. Oh, mas espera aí, lá fora é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. No livro de João, no primeiro capítulo, ele me diz o seguinte: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem que é o verbo? Ah, mas pastor, aí está meio... Quem que é o verbo? Então vamos lá, Gênesis capítulo 1. O Espírito pairava sobre as águas, e o Espírito disse a palavra. Ali já começa: haja luz. Então o Espírito está lá. É o Espírito construtor. Quem que é o Espírito construtor? Deus. Quem que é o Espírito construtor na terra? Jesus. Porque é um negócio de trindade aí, que é um bolo do canal, porque ninguém entende o que é a trindade. Eu tentei explicar ontem aqui com o Oswaldo, é complicado. É loucura para muita gente. Deus habita numa dimensão que é impossível dele vir nessa dimensão. Mas ele tinha que fazer a obra que foi prometida lá no capítulo 3 de Gênesis. Porque a semente da mulher ia pisar na cabeça da serpente. Então tinha que vir. Quem que é essa ali? Era o Espírito de Deus encarnado. Mas só que Deus não pode fazer isso. Não tem como ele fazer isso, senão é uma destruição total. O que aconteceu? Ele lançou uma porção dele como filho. Essa porção como filho veio através da Maria, através do Espírito Santo, nós já falamos, veio na terra. Aí ele veio nesse processo. Por quê? Tudo que entra nessa dimensão que nós estamos tem que entrar no tempo. O tempo é que rege toda essa dimensão. Se tirar o tempo, acabou essa dimensão. Essa dimensão tem prazo de validade. Por isso que está escrito do fogo. Ela está guardada para o fogo eterno. A palavra fala isso, como Jesus fala isso. Como foi na época de Noé, assim será nesse momento. Só que ele falou que nunca mais ia acabar com água, ia acabar com fogo. Então, como foi com Noé, vai ser agora. Quando ele trancar todo mundo dentro da arca, a igreja ficou fechada, acabou os escolhidos, agora vem o que? Na época foi a água, agora vai ser o fogo. É a mesma coisa, não muda nada, é tudo igual. É só entender a verdade, né? Que muitos não querem entender. Nós não temos que, nós temos que lutar para o reino dos céus. Nós temos vida secular? Sim. Temos que trabalhar? Sim. Temos que ter patrimônio? Sim. Sua casa, seu automóvel, tudo. Mas o coração não pode estar nesse lugar. O coração tem que estar em Deus. Então podemos ter um coração voltado para os bens materiais, porque tudo isso aqui está guardado para o fogo eterno. Não tem nada guardado para a eternidade. Por isso que ele fala: a carne e o sangue não herdará nada. Por esse motivo, nada. O que vai herdar é o que está dentro de nós. Aí, veja bem que situação. Quando nós estamos ouvindo, nós corremos um risco enorme. Se eu estiver fora e for o momento que Deus escolheu para pegar o povo dele, o que é o povo dele? Está dentro das paredes? Não é isso. Ninguém está falando da parede, mas é o coração. O problema não é a parede, o problema é onde está o teu coração, onde está o teu bom tesouro. A pessoa que está fora da igreja, o coração dela está dúbio, está dividido. A pessoa que está fora do círculo da palavra de Deus, ela começa a ir nas festinhas mundanas, participar do quê? Fugir da aparência do mal, não sente na mesa escarnecedor. Aí você vê o crente lá rebolando, aí você vê o crente lá tomando os goró, aí você vê o crente fazendo coisa. E se nesse momento o senhor vier, aonde você vai? Ou então a palavra é mentirosa, tudo aquilo que nós estamos fazendo é mentira. Aonde? Você não sabe a hora, ninguém sabe.
o momento exato dele, ele pode ser agora, ele fala, vamos embora todo mundo, acabou. Mas ele tem que, nós temos que preservar a vida. Como que nós vamos preservar a vida? Quando ele deu a palavra, o Espírito tocou você. Você aceitou o Senhor Jesus, passou pelas águas do batismo, que puderam passar, que tem gente que não pode passar, morreu, enfim, não importa. Você aceitou Jesus. Marcos 16, aquele que crê e for batizado, esse será salvo, aquele que não crê já está condenado. Então se cumpre, Romanos 3:23, todos os pecados destituídos da glória de Deus estão. Então todo mundo pecou e está destituído da glória de Deus estão. Mas quem crê e for batizado estará salvo, ou quem não crê já está condenado. Aí, o que aconteceu com cada um de nós? Agora a pergunta eu vou responder: arrebatamento. Eu passei, todos nós que passamos por arrebatamento. Ele me arrebatou do mundo, ele me tirou do mundo. É um arrebatamento. Eu saí do mundo. Hoje eu sou uma nova criatura. Então já participei de um arrebatamento. Eu já participei. Eu já estou me preparando para o maior, que eu vou sair daqui, vou embora para lá. Mas eu já participei. Esse arrebatamento já existe em você. A raiz do arrebatamento está dentro de nós. Nós aceitamos esse arrebatamento quando nós proferimos aqui que nós aceitamos, ou em qualquer lugar que você foi, que aceitou o Senhor Jesus, onde você batizou. Você já fez essa situação. Só que o inimigo, a serpente fala até hoje. A serpente não para de falar. Tanto é que lá no paraíso foi falado que ela vai morder o quê? O calcanhar. O que é morder o calcanhar? Ficar o calcanhar da pessoa. Você entende essa linguagem? Satanás está sempre seguindo os teus passos. Os teus passos, quando estão indo para a casa de Deus, ele tira, ele pica, ele fala: sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Você sai. É isso que ele está falando, de picar o calcanhar das pessoas. É os passos. Quando Deus te chama, venha para a minha casa, venha para mim, irmã, estou te esperando, irmão, estou te esperando, vou fazer acontecer. Você começa a caminhar para Deus, o inimigo vem e começa a tentar te tirar você de várias maneiras. Tem várias situações, várias. Não tem? Vou enumerar aqui, não tem fim. Ele usa muita artimanha para tirar, para picar o teu calcanhar. Mas Deus, através da palavra, que você foi arrebatado pela palavra e pelo Espírito que habita em vós, te deu autorização de você pisar no ordinário, pisar na cabeça da serpente. Você está fazendo isso? Quando vem o lero-lero, quando vem a conversinha, para te tirar da presença do Senhor, porque o inimigo é astuto. O inimigo é astuto. Ele se traveste de um monte de coisa aí, no mundo. Cada hora ele simboliza alguma coisa para pegar. A Páscoa era a libertação. Virou um ovo e um coelho. Não. Olha como o inimigo é astuto. Como ele é inteligente. A abertura de um mundo novo, que é o solístico, o sol, virou aniversário. E do aniversário transformou no símbolo de um refrigerante. E do maluco que perverteu a palavra de Deus e leva o nome dele. São alguma coisa, né? Aí, para completar, ele põe na boca de todo crente: eu sou Deus. Lá atrás, na linguagem, lá atrás, quando falava Deus, não é hoje God, Deus, é El. O nome de Deus era El. Satanás faz o crente falar: não, El, não, El, no, El. Aí, cada um na sua. Continua aí. Ele está falando, ele não para. Até hoje está falando na nossa mente.
tentando tirar a gente do caminho. E lá, ele vai picando o teu calcanhar, você vai desviando o caminho do Senhor. E nós muitas vezes cedemos. Aquele pessoal, mas alguém vai falar para mim assim, mas Deus é misericordioso. Lógico que Ele é. Por que Ele não salvou aquele povo? Lógico que Ele é misericordioso, mas por que Ele não salvou aquele povo? Porque tinha um propósito. O propósito aquele pessoal não estava incluído. Aquele pessoal ia atrapalhar a obra de Deus. Tem muita gente que Deus está tirando a tua vida porque Ele vai atrapalhar a tua vida. Tem muita gente que, se você não abrir teus olhos, Ele vai te levar para a sepultura. Assim é a vida do crente. Quantas pessoas participaram da vida da gente hoje não faz parte? É assim que funciona. Quantas pessoas hoje já não existem mais como crente? Já se desviaram do caminho, já não fazem mais parte. Quantos, você vê aí nas notícias aí, quantos cantores e pessoas, pregadores famosos que se perverteram, foram para outros caminhos, porque não estavam na situação que Deus. O caminho do Senhor é para os decididos, é para as pessoas que têm grilhão, que acreditam na santa vitória dele, que acredita que Deus veio em carne e osso e morreu no madeiro. Ninguém aqui foi salvo, ninguém aqui dentro foi salvo porque Jesus nasceu, somente isso. Não, ninguém foi salvo porque Jesus falou belas palavras. Não, ninguém foi salvo somente porque Jesus morou, ressuscitou, fez, aconteceu. Não, ninguém foi salvo somente porque Ele morreu. Não, nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro. Quando Ele derramou o sangue, aí entrou a nossa salvação. A palavra de Deus me diz o seguinte: sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. É impossível remir o pecado sem derramar o sangue. Por isso que Ele derramou o sangue dele, para remir os nossos pecados, para remir. Porque se parar só no nascimento, parar só no que Ele fez, parar, não é o suficiente. O sangue do Cordeiro. Por isso que eu sei, quem é você? Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Assim é você. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não é por outro motivo. Nós não precisamos fazer ritual nenhum. Nós não precisamos pegar uma pemba, fazer, atravessar, pegar um charuto, atravessar um quintal, pegar a coitada da galinha, degolar ela, pegar o vinho, tomar, fazer, não precisa nada disso. Atravessar, pular 30, 40, 7, 12 ondas, levar chá de não sei o que, pôr sal grosso atrás da porta, pisar no sal, fazer, nada disso. Nada. O que nós precisamos é crer no Senhor Jesus. Ele fala assim, Mateus capítulo 6, entra no teu quarto e fala comigo, eu vou ouvir no céu e vou remir tua vida. Eu quero que você se humilhe perante mim, que você reconheça quem eu sou. Aquela mulher reconheceu quem eram aqueles caras. Falou, esses caras são representantes do verdadeiro Deus. A palavra é a representante da palavra do verdadeiro Deus. A palavra não mente, ela machuca para aqueles que estão desviados, ela dói para aquele que está com a ovelha perdida, dói, mas corrige, mas te dá vida eterna, te mostra um mundo maravilhoso. Não adianta a gente procurar que a palavra mude, a palavra não vai mudar. Um maluco, que depois vão falar o nome dele, poucos aqui conhecem ou já ouviram alguma coisa dele, já li bastante coisa a respeito desse infeliz, desse estúpido, esse crápula. E ele disse o seguinte lá atrás: daqui 100 anos a Bíblia não vai existir. Quem quiser ver Bíblia vai ter que ir no museu, vai ficar lá se achando a Bíblia. Duvido que ela vai existir. Passou-se 100 anos. Ninguém acha um livro dele. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo.
E a casa onde esse estúpido morava, hoje se imprime em Bíblia. Esse Voltaire é um demônio, e tem gente que dá um esse cara. Mas tem um monte assim. Tem um monte de gente procurando. Sabe qual é o maior erro da gente? O misticismo. Nós somos criados no Brasil com muito misticismo. Por causa das nossas afrodescendências, tudo, nós caímos nessas armadilhas do misticismo. Então nós achamos que Deus vai aparecer no misticismo. Não vai. A pessoa acha que vai ter um encontro com Deus se Deus aparecer na frente dele e falar: eu sou Deus. O que você precisa, meu mestre? Estou aqui para te servir. A lâmpada de Aladim. É assim que as pessoas pensam. Não é assim que vai acontecer. E conhecereis a verdade vos libertará. É a palavra de Deus. Glória a Deus. O livro de João, ele fala assim: consulte as Escrituras, elas testificam de mim. E ainda tem um prêmio, ela contém a vida eterna. Então nós precisamos ter encontro com Deus. Aqui eu encontro com Deus, todo dia eu tenho encontro com Deus. Quando Deus me revelou essa palavra, eu estava tendo encontro com Ele. Você encontra a palavra, é a boca de Deus falando no nosso coração. Nós não precisamos de mais nada a não ser a palavra de Deus. Ela que mostra para nós o caminho verdadeiro. Nós já passamos por esse primeiro arrebatamento, nós já passamos, ileso, tranquilo, doeu, nada. O inimigo quer te tirar, o inimigo não quer que você participe do segundo. Ele está tentando fazer de tudo para tirar o povo do caminho da igreja, do caminho do céu, do caminho da verdade, poluindo a igreja, transformando a igreja numa boate, num barzinho, uma festa em coreografia, teatro. O merchandising dele é muito forte, as pessoas gostam, mas nós seguimos ao Senhor, ao Deus verdadeiro. A palavra, ela vai mudar a tua vida. Sabe por que eu estou pregando essa palavra? Deus falou assim: pega essa palavra lá. Eu falei: por que, Deus? Ele falou: porque é o seguinte, quem estiver presente lá, quem estiver presente, eu vou mudar a vida dele. Quem estiver presente, vou falar de novo, quem estiver presente, eu vou mudar a vida dele. Aquele que estiver afim, eu vou mudar a vida, eu vou transformar, porque a minha palavra, ela não volta vazia. Eu vou transformar a tua vida, às vezes, para muita gente, sem significado ou sem importância, em algo muito importante, em pessoas muito importantes. Não estou falando só do dinheiro, não. As pessoas têm que olhar para você e respeitar o Espírito que habita em você. As pessoas têm que respeitar o Espírito Santo que habita em você. Por quê? Porque Ele quer mudar e transformar a nossa vida. E Ele vai começar agora nessa passagem de ano, fazendo maravilhas no nosso meio, fazendo coisas incríveis no nosso meio. Incríveis no nosso meio. Ele já está fazendo coisas incríveis no nosso meio. O que nós precisamos é crer. Nós precisamos tomar atitude. Eu preciso sair de dentro de mim. Sabe qual que é a coisa que mais atrapalha a vida de uma pessoa? É a zona de conforto. Em qualquer situação, principalmente no financeiro também, quem tem empresa ou quem não tem, quem é funcionário, a zona de conforto arrebenta com a tua vida. Tudo que entra na zona de conforto acabou a tua vida. Se acostuma com o seu pãozinho, com a sua casinha, com o seu arrozinho, com o seu sapatinho, com a sua meinha, com a sua vidinha, com o seu cãozinho. Tudo isso arrebenta com a tua vida. Deus quer pessoas destemidas, que não aceitam, que parte para cima, que muda, que não aceita a mesmice. Oh Deus, essa vida aqui que está acontecendo na minha vida, eu não aceito, nós vamos mudar esse negócio, me ajuda aqui. Ter transformação. Você vai ficar escravo de Satanás até quando? Olha lá a caverna de Platão, que eu já falei para vocês. O
O cara conseguiu fugir, saiu, viu um mundo maravilhoso. Quando ele voltou para lá, para que ele era louco, né? Nós vamos ficar nessa vidinha. Sabe, alguém, não sei se alguém já deu. Ele põe um monte de gente dentro de uma caverna, sentado de costas e todo mundo com a parede, de costas, sentado. Aí as pessoas passavam aqui atrás e tinha as chamas estavam lá. Então quando uma pessoa passava, refletia na parede. Então eles não viam, só viam sombra das pessoas passando. Então eles achavam que eles não tinham mais visão, eles não enxergavam, eles não tinham condição de fazer nada, porque eles só viam sombra, eles não viam pessoas, porque as pessoas passavam atrás deles, eles não podiam olhar, então eles viam sombra. Aquele que despertou e viu que as pessoas eram lá fora, eram felizes, contentes, não tristes como a sombra mostra para você. Aí ele falou: não, peraí, existe um mundo lá fora, eu vou viver esse mundo. Deus te chamou para viver o mundo verdadeiro. Ele te resgatou do lago de enxofre, ele te resgatou de Satanás, te obrigar a beber, cheirar cocaína, se prostituir, tudo isso aconteceu com a prostituta, e você não precisa se prostituir. Vem para cá, você vai ver quem é o verdadeiro Deus. Da linhagem dela nasceu o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que entender que o Senhor tem um plano na vida de cada um de nós. Nós precisamos abandonar essas escuridões, essas coisas, essa sombra maldita que estão atrapalhando a nossa vida. Nós ficamos olhando para a sombra, gente morta. Odeio gente morta, gente que chega perto de você, parece um fantasma. Tem gente que chega perto de você assim, ó. Você tem que dar aquela loucura: quem é Jesus? Sai daqui, cão imundo! Tira da presença. Tem que estar atento, senão o espírito escola. O que é isso? Nós temos que ser guerreiro, levantar as asas, igual o galo parte para cima. O galo, quando parte para cima da gente, tem que bater e retirar, porque não é fácil, não. O bicho é terrível. Tem que ser guerreiro, parar com esse negócio de aceitar tudo que é enviado pela abaixo nosso. Nós não podemos aceitar essas coisas pela abaixo, não. Que conversa é essa de Satanás mandar no povo? Que o inimigo queria fazer o que está fazendo? Acabou a festa de Satanás. Vocês vão ver os noticiários. Acabou a festa de Satanás. Deus falou: vou acabar com a festa do cão. Vou trancar o cão. Vou trancar o cão. Um desce a sepultura, desce e descer mesmo. E o outro eu vou trancar. Que Satanás mexeu com o povo de Deus? Está louco? O que é isso? Nós somos mais que vencedores. Você é mais que vencedores. Então a bênção do Senhor está na tua vida. Levanta a cabeça. Nós temos uma campanha maravilhosa de vitória. 52 dias, já passou uns dias aí. Vitória. Vitória. Mostrar para o mundo que nós somos o povo vitorioso, o povo de Deus. As pessoas têm que olhar para você e respeitar você. Lá vai um povo, lá vai uma mulher de Deus, lá é um homem de Deus. Esse povo nós temos que respeitar. Porque se esse povo pôr o joelho no chão, nós temos que bater em retirada. Tem que ser assim. Orou, Deus responde. Lembra de Elias? Não vai chover, 3 anos sem chuva. Elias, não vai morrer todo mundo. Então peraí, Deus, abre as comportas. Choveu. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo de Deus. Está em comunhão com Deus. Não está em comunhão com Satanás. Não fica pleiteando droguinha. Não fica atrás de gente. É cachaceiro? Ô cara, eu vou te dar um prazo de quanto? 1 semana. Se você não mudar de vida, ó, nem na porta você entra mais. Chega, para quem está te atrapalhando aí, dá 1 semana. Ó, aqui é o seguinte. Aqui é povo de Deus, cara. Até hoje eu não quero conversa, cara. Você tem que dar explicação para Satanás, teu pai. Você está servindo a Satanás. Vai lá e explica para Satanás. Você tem 1 semana para mudar. Se você não mudar, aqui você não entra mais, cara. Eu nem quero te ver mais. Rua, some, desaparece. Escape Deus. Põe fogo nele. Queima ele, Jesus. Tira esse bicho daqui. Nós não podemos compartilhar a bênção do Senhor com o demônio. Nós temos que compartilhar com o povo de Deus. Nós temos que compartilhar com Deus, com as coisas divinas. As coisas de Deus têm que ser glorificadas. Você acha que eu vou levar as coisas que Deus está me dando para Satanás? Não vou! E ele que se lasque. Nós não temos que ter dó do inimigo. Glórias, aleluia. Cada um tem seu problema. Nós temos que respeitar o problema das pessoas, mas não compartilhar. Se orienta, ó, faz assim. Mas eu não consigo, o problema é teu, se vira. O problema é teu, você que se lasca. Vai lá, sai daí, perturba eu não. Eu tenho muita coisa para fazer para Deus.
Minha caminhada é muito longa. Você está desnutrido, você não vai me acompanhar. Eu tenho que carregar você no colo, te arrastar pelo pé. Não, sai fora. Não quero carregar peso, não. Se manda, sai. Levanta a cabeça. Começa a ficar gente perto de você, melhor que você, para te puxar para frente. Senta perto de pessoas que leem livro, pessoas que têm um bom papo, que têm uma boa atitude. Senta perto dessas pessoas, começa a ter esse tipo de amizade. Saiu fora, te chamou para um boteco, sai fora, cara. Que boteco? Vou fazer quem boteco, cara? Ouvir cachaceiro falar na minha cabeça. Você acha que eu vou nesses lugares aí que tem lá aquele monte de mulher velha, rebolando, à procura de um frango assado? Você está louco? Sai fora! O negócio é Deus, porque Deus está à porta e Ele quer abençoar o povo dele, e vai abençoar, Se você quiser fazer parte dessa coisa, fica quieto, calado no reino dos céus, porque Ele vai abençoar, Ele vai produzir bons frutos, muita coisa boa. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa palavra de hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Antes da gente tomar ceia, Deus está me cutucando aqui, me cutucou várias vezes, eu estou calado, quieto, mas vou falar. Eu estava evitando de falar, mas eu quero que vocês entendam o que eu vou falar. Entendam. Ninguém está xingando ninguém. Mas eu até recuei para Deus, eu vou falar. Quando Josué derrubou, quando Deus, derrubou, fez tudo aquele alvoroço e tirou a Raabe e a família, nós somos essa prostituta, a igreja. A igreja é a prostituta. Nós estamos no mundo prostituindo, não é tal do sexo, prostituindo a palavra, o engano, a mentira, lascívia, tudo. Então nós somos essa prostituta. Por isso que Deus veio da linhagem dela. Ela foi resgatada, nós somos resgatados. Então nós somos arrebatados. Ela foi arrebatada, deixou de ser prostituta. A igreja, simbolicamente ali, era a igreja. Nós éramos prostituta, todos nós. Então a gente estava traindo o Senhor em todos os sentidos. Aí o Senhor veio e nos resgatou, nos tirou da prostituição mundana. Então fica atento para não voltar para a prostituição. Porque não é só a prostituição sexual, é tudo. Então Deus resgatou a gente da prostituição. Então nós somos essa prostituta. Fica atento sobre isso. Glória a Deus, Senhor. Nós estamos aqui. Cadê meu auxiliar? Glória a Deus. Aleluia. Na noite que o Senhor foi traído, Ele pegou o pão, partiu e deu graça. Esse é o meu corpo que será vertido por vós. Semelhante modo, Ele pegou o cálice e falou: este é meu sangue. Aquele que beber do meu sangue vai fazer parte da minha nova aliança. A palavra de Deus ela fala o seguinte: observe-se o homem a si mesmo. Eu estou em pecado, eu posso tomar ceia? Se você for abandonar o pecado, sim. Mas se eu for continuar fazendo o que eu estou fazendo, não. Está dentro, por isso que ele fala, observe-se o homem a si mesmo. O que nós temos que entender da ceia do Senhor? Você está fazendo de novo aliança com Ele. É a nova aliança. O sangue do Cordeiro é a nova aliança. Quantas pessoas são curadas? Quantas pessoas são batizadas no Espírito? Enfim, acontece um monte de coisa. Porque é muito sério. Deus, a Páscoa do judeu é a libertação de Moisés lá. A Páscoa, eu sou a Páscoa de vocês, Jesus falou. A nossa Páscoa é a libertação do mundo.
É resgatando os nossos, tirando a gente do mundo, as ideias, os pensamentos, as atitudes. Então, é um pouco diferente. Nós não temos um ritualista que é o caso dos judeus, 7 dias disso, 7 dias daquilo, purificar a mão, não, eu tenho que purificar meu coração, minha consciência. Deus não está preocupado com o exterior, Ele está preocupado com o seu interior. Não adianta eu mostrar para todo mundo que eu sou crente, mas por dentro eu estou regido por Satanás. Eu tenho que ser regido por Cristo. As minhas atitudes, os meus pensamentos, é que eu sempre falo, nós somos cartas vivas. Nós temos que mostrar quem nós somos perante a sociedade, perante o mundo. O mundo tem que conhecer o verdadeiro Cristo, para as pessoas terem prazer em vir para Cristo. Então, por isso que ele fala, observe-se o homem assim mesmo. Então, se observa, vê você, o que você quer de Deus, o que você quer de Cristo, o que você quer na comunhão do Santo Espírito. Não toma para a tua condenação, toma para você ser feliz, alegre, contente, manter essa coisa gostosa, que é a comunhão com Cristo Jesus. Amém? Então, pode servir. Vamos deixar para comer todo mundo junto e tomar todo mundo junto. Pode comer. Pode tomar. O menino vai recolher. A coopera está de férias. Agora ela vai preparar aqui para a gente fazer o lava-pé. Aí vem um de cada vez. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa para vocês. Quando Jesus estava no cenáculo, acabou de fazer a ceia, ele fez o lava-pés. Na realidade, o lava-pés, no meu entendimento, o que são os pés? Os pés são quem caminha. Trabalhar para Deus, trabalhar, caminhar. Ide, né? A grande comissão, ide por toda a terra, né? E pregar este evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enfim, toda a grande comissão. Então, simbolicamente, naquela época, era o ide. Então, o que ele faz? Como ele ia ascender o céu e ele sabia, ele estava limpando, preparando para que aquelas pessoas fossem abençoadas para trabalhar para Deus. Então, da mesma forma, vocês vão ser abençoados para falar de Deus, né? Purificar. Então, você começa limpando os pés. Pedro queria que lavasse o corpo inteiro. Ele falou, não precisa, só o pé, não mais nada. Quem vai ser o primeiro? Pode vir.
Deus nos abençoe. Agora nós vamos, daqui a pouco elas estão já terminando ali, fazer o café, as coisas. Nós vamos confraternizar, ficar à vontade, na esperança do Filho de Deus.